Muito boa tarde, irmãos, conterrâneos. Vou permitir, antes de mais, renovar o meu pedido de desculpas pelo facto de manhã houve vários desencontros, sobretudo de ordem técnica, que impedi a realização dessa comunicação em direto, de sua maneira que estava permitido. Coincidência com a comunicação, conferência de imprensa que teve lugar na sede do PAIGC e depois a própria qualidade de rede e outros elementos que acabam para dita aquilo adiante. Provavelmente que irá constituir algum constrangimento para a manga do meu irmão se me a seguir, na pedir desculpas, na espera que não prejudica de forma irremediável acompanhamento de parte de público que me acompanha. Na falece tudo que Bian acha que não tem para comunicar e capaz sim não só relevante como pertinente para o momento político que nós vivemos. A nós tudo que cidadão nacional, de uma forma ou de outra, não se está preocupado com a situação política, que evolução, no sentido de não poder compreender que desafios que se estão a colocar, que cenários que se estão a desenhar e que provavelmente vai ser o resultado de tudo este processo. Mas, na essencial, é importante falar como a nossa estuda ontem não acompanhou. O Supremo Tribunal de Justiça esteve reunido naquilo que digo ser a última sessão plenária para validação de candidaturas que dá entrada naquele instância. E pensa com o reconhecimento de tudo isso, mas tudo não se viu, como há processo eleitoral a começar através de deposição de candidatura, tanto de partidos, para a eleição legislativa, partidos e coligações, como de candidatos, seja candidatos apoiados para partidos políticos, seja candidatos independentes, de acordo com a legislação, de acordo com o ordenamento legal, e o Supremo Tribunal de Justiça que tem a competência de receber candidaturas, de analisar candidaturas e de validar. Então é importante, de facto, no início da nossa conversa, para deixar claro como não só nós civil, como não está reconhecido o Supremo Tribunal de Justiça como órgão máximo do poder judiciário. Ele que é responsável para administrar justiça, ele que é responsável para aplicar leis, mas é importante também lhe sublinhar como e que está a aplicar leis que ele está criando. E está a aplicar leis que está concebido, está formulado e está tornado disponível para o povo. Porque no regime que nós vivemos, que é regime democrático, quem que deve governar e povo. Vontade de quem que deve reconhecido e que deve respeitar e povo. Ou seja, esse é um pormenor, um ponto de partida, que por parte muito básico, mais uma vez, e que é dirigido a juristas, a nós profissionais de lei, a missão é para o povo. Para nós tudo não está na mesma página. Porque manga, aliás, tem gente que por pensa como basta o falar como está no tribunal, significa como o por impõe de vontade. Não. Quem está no tribunal, nesse caso o Tribunal Superior, no caso o Supremo Tribunal de Justiça, que é que ele aplica a lei. Quem está formaliza a lei e povo guineense através da Assembleia Nacional Popular. Portanto, esse primeiro nota que me estiver, para ficar realmente muito claro para nós tudo. Papel do Supremo Tribunal de Justiça e que cria leis, mas e aplicá-lo. Mas, sobretudo, aplicá-lo com rigor e aplicá-lo com independência, com imparcialidade. Aplicá-lo de tal forma que a nós tudo não é tratado de suma igual perante a lei. Todo cidadão nacional deve ser tratado igual perante a lei. Ao mesmo tempo que não oferece, é importante para não falar como nos últimos 6 anos havia mandato de Umar Sissoko Embalo, contrariamente àquilo que se está estipulado na lei, e que foi de 5 anos, e foi de 6 anos.
E o São Paulo empenha fortemente na destruir tudo pilares da nossa soberania. Tudo aquilo que deve ser o fundamento de existência de um Estado soberano foi posto em causa durante os últimos 6 anos. A OSCE não tem um parlamento assaltado e, mais uma vez, e por parte de uma maneira, porque é um político que talvez ainda fazia alegações que podia ser totalmente verdade. Felizmente, nós estamos na Guiné-Bissau, um contexto muito restrito e muito concreto. Qualquer cidadão guinense que pode estar na Buruntuma, que pode estar na Nhatabanca de Farandim, que pode estar na Mata ou no outro lado, pensa como e pode ter condição de averiguar esta falação. A Assembleia Nacional Popular, órgão legislativo para a excelência, que representa o povo guineense, nem momento está assaltado. E quem está lá como o presidente da Assembleia, que foi eleito para que funções e que tem competência de representar o povo guineense durante a 11ª legislatura. Primeiro, segundo coisa, não tem um governo. Vós? Segundo aspecto, ele como tem um governo ilegal. Ilegal. Porque é um governo que é apresentado como um governo de iniciativa presidencial. Na Constituição da República, que está previsto governos de iniciativa presidencial. Governos devem ser resultado de eleição legislativa e de quem tem a maioria na Assembleia Nacional Popular. Na altura que falaram que houve dissolução da Assembleia Nacional Popular, nós devemos ter um governo de gestão até a hora que façam novas eleições. O próprio Presidente da República e passa a ser um presidente caduco, porque ultrapassa esse período de mandato. Na interpretação de tudo aquilo que me seguir lei, ninguém quer ter dúvida de como esse mandato, apesar de foi começar simbolicamente, apesar de tudo aquilo condicionalismo que não conheci, e começar no dia 27 de fevereiro de 2020 e deveria acabar dia 27 de fevereiro de 2025. Bom, ele me falava com o Manau, que é dia 27 de fevereiro, e deveria ser no dia 4 de setembro. Mas nem queria 4 de setembro, e acabou. Portanto, não tem um órgão de soberania tão importante que o Presidente da República, mas que esteja caduco, que esteja fora de mandato. Triste. E ora que nós, guindes formados em direito, aqueles filhos de Guiné que dão o privilégio de bem fora da estudar e que têm tudo condição de poder contribuir para e poder ter um entendimento consensual daquilo que principais elementos que devem orientar na vida, na forma de embrulhar coisas para que ninguém pode entender. Está falando como não? A nós tudo, nós sabemos como se mandato acaba, de facto acaba, mas e que tem que sair do palácio e que tem de deixar de ser o Presidente da República. E que amigo carpinteiro, ou pedreiro, que tem que ter a responsabilidade de ensinar aqui como a Presidente da República é um órgão uninominal e não pecador eleição. E portanto, que tem aqui mesmo prerrogativa que não estou em relação ao governo que está falando como e que a fim desse mandato, mas ainda espera até a hora que o novo governo vir é por sair. E que tem aqui mesmo prerrogativa de Assembleia Nacional Popular, que o deputado está falando como e que a fim desse mandato, mas ainda aguarda até a hora que elegido novos deputados para que sair. Na caso do Presidente da República, a Constituição da República está conta claramente como tem que ter um dia que está começando esse mandato e tem um dia que está acabando esse mandato. A hora que esse mandato acabar, está previsto na Constituição como aqui está substituído, quem que está substituído, qual que poderes que está ter. E quem que na fim de como é que se diga, eles próprios que, na passada recente, conta claramente como 6 meses antes do fim de mandato do Presidente da República e está ter poderes reduzidos. Portanto, esse é aquele direito. E para concluir, essa lista de estruturas de Estado que está sequestrado, que está condicionado, não tem um Tribunal de Justiça que está mal constituído. Para ver o quê? Está mal constituído porque que Conselho Superior de Magistratura, que deve eleger juízes conselheiros para o Supremo Tribunal, não é? E acaba para ser indigitado para Presidente da Assembleia Nacional Popular, que é ilegítimo, ilegal, inexistente. Primeiro. Segundo coisa, ainda em relação ao Tribunal de Justiça, e de como e está falado claramente, como é que na três câmaras,
cada Câmara está representada por 3 elementos, mais vice-presidente e mais presidente, e portanto ele tem 11 elementos. Que 11 elementos, para poder reunir e para poder deliberar de forma válida, tem que ter pelo menos 4/5 de 100 membros. A nosso tudo não faz conta. 4/5 de 11, que dá 8,8. Ninguém não terá aqui 0,8 não manda. Não precisa de 6 elementos, juízes conselheiros, na Supremo Tribunal de Justiça, aí tem capacidade de funcionar como plenária da Assembleia Nacional Popular. Juízes conselheiros, vou falar mal dessa. E cadê-os? Mas diz que dado uma prerrogativa muito importante. E então, eles têm que garantir sempre como início de seu funcionamento e respeito de lei. E que a lei que eles pensam, e que a lei que eles imaginam, e lei que é aprovada pela nossa Assembleia Nacional Popular, portanto significa para o povo guineense, e que ele significa como se eles não respeitam a lei, eles não respeitam o Estado de Direito, todos os outros cidadãos têm que compreender a importância de poder respeitar. Então, me concluir a primeira parte da minha abordagem, para falar como se soma é que os estudos não terão Estado que desaparece. Não acaba com Estado para a vontade de um único indivíduo. Um único pecador. Que entende como ele se concentra tudo poderes de Simão e põe em causa tudo órgão de soberania. Assembleia Nacional Popular, Governo, ele próprio Presidente da República e Supremo Tribunal de Justiça. Mesmo perante Equador, nós estamos conscientes dessa fragilidade do Supremo Tribunal de Justiça, não tem como juízes que estão estão munidos de bom senso e de uma consciência responsável e patriótica. É na civil como é preciso abrir caminho para a reposição de legalidade. E tem que ter um ponto de partida. E barrada, nós tudo não constatei. Órgãos de soberania pôr em causa, órgãos de soberania condicionar o seu funcionamento, não assaltar a Assembleia, não trocar elementos do Conselho Superior de Magistratura, não elegir ou não nomear um governo de iniciativa presidencial contrário àquilo que é ordem constitucional, mas não tem que começar a algum local. Então, nós esperamos saber como não ter juízes que não compreendem a importância de sua própria função, é na assumir a responsabilidade de que cargo, é na corresponde àquilo que a expectativa do povo guineense para não ter um início fresco, para não ter alguma coisa que não permitir compreender como não nos repõe legalidade, não nos repõe dignidade de instituições da República. Então, não fala bom. De facto, para poder funcionar, tem que ser eles 8. É que tem 8. É que tem 6. Ilegal é que é legal. É poder funcionar, é que poder funcionar. Mas, pelo menos, se mostrar no plano, é poder trabalhar em consenso. E é observar estritamente que dispositivos legais talvez é poder contribuir para não ter um ponto de partida, para não poder repor aquele outro órgãos. Então não espera alguma. Ora que observa que dispositivos legais que a lei está a falar, não repete-se número de vezes que necessário. E que aqui que cada um de que os juízes pensa. E que a lei fala. Se é observar cada um de que preceitos que a lei fala, ele vai criar uma condição para a participação de todo o candidato que cumpre aqueles dispositivos na eleição. Tanto na eleição legislativa como na eleição presidencial. Na metade do percurso, não ouvi alguns pronunciamentos de uma Luciano Coimbra, que não fala com uma. E que tudo gente que não vai à eleição. E tem aqueles que não se viram para ir. É cana por bem a eleição. Não nos fala com uma. E tem aqueles que têm problema de justiça. Aqueles que cana por bem a eleição. Não fala bom. Ele por para perder. Mas importante. E para não ter juízes, que sindical que isso é função, é sindical que isso é responsabilidade, é ter lei, é ter a Constituição da República, é ter ser consciência, é ser capaz de garantir independência de seus próprios atos para poder garantir como direito de ganhar força na decisão que quer dar. Não acreditava com a. E tem mais coisas que foram colocadas na mesa para discutir. Por exemplo, ele se levanta a questão do próprio legitimidade
de uma Sissoko com Embalo enquanto candidato. Sabia? Publicamente, em algum momento, e punha em causa se a ascendência enquanto guinense. E falou como se Mame bin de Mali. Se Mame bin de Mali e tem países malianos, é normal para o povo guinense que fala, não espera que no Supremo Tribunal, de facto, não vem garantindo que é alguém que me se serve, ou que serve aí, mas como se continua a ser no presidente, de facto, e cumprir os dispositivos. Mas nós estamos aqui para fazer cavalo de batalha. Porque não entendi como isso está na mão de um Supremo Tribunal que não vai analisar. E não pode testemunhar de forma muito clara. Um dia assim que quero dar um exemplo que eu acho que é muito interessante nesse momento. Não fala, vou agora com uma direção de viação. Não dá alguém carta de condução. E que a questão só de como ele representa o Estado e falar como a mim que tem a competência de falar como és alguém poder conduzir, para poder conduzir. Não. Que órgão, naquele momento, está na falar sociedade, vou por fazer confiança a mim, também avaliar alguém, tanto moralmente, como em termos de se aptidão, e chegar à conclusão de como e tem aqui que é necessário, para poder pegar o volante, para ir para a praça pública, para ir para a conduzir. E mesmo usar. Não tomar decisão que tem a ver com a vida nos próximos 4 anos em termos de governação e nos próximos 5 anos em termos de quem nascer no primeiro magistrado de nação. Então, eles que pôr no Supremo Tribunal de Justiça, eles que dão a prerrogativa de revistar tudo o que não serve, a nossa candidata, de revistar tudo os partidos políticos e de atestar perante o povo guinense como a lei do país está respeitada, condição está criada para, de facto, é seguinte se pode ser no representante nas instâncias que estão a concorrer. A ver, não aguarda serenamente para o Supremo servir o país. Para servir, sobretudo, aquele milhão, quase 1 milhão, de cidadãos que têm poder eleitoral. Aqueles que chamaram para o dia 23 de novembro. Vai exercer a responsabilidade de poder votar, não só na eleição legislativa, como na eleição presidencial. Então, agora, nós vamos falar de serenidade e ela não contribui sempre na periguinha para ter calma, para ter espírito de tranquilidade, para que coloca qualquer tipo de pressão junto de nós, irmãos, para mais preocupação que a gente tem, nomeadamente sobre esse exemplo que dá de qualquer nacionalidade de gente que me serve o candidato, se realmente ter 4 donos aqui de Guiné-Bissau, não fala não faz confiança a no Supremo Tribunal de Justiça. Não disser se faz trabalho até fim. Olha que é claro, é nem condano, o que é olhar. Mas, antes de bem muito, importante para fazer isso, para quem realmente por entender. Ora que nós falamos com o Supremo Tribunal de Justiça, que é que está a fazer lei, e está a administrar justiça, e está a aplicar lei, onde primeiros exigências que tem que ter que se cabeça. E de cada ato que na prática, e conta a população, e conta o povo guinense, para o povo guinense poder estar certo, como é que tem nem um resquício que pode beliscar que se atuação. Ele comanda, pensa como a nós também, dentro do partido, não tem nem uma prática democrática. Por exemplo, se não é candidato presidencial, tudo o que a gente que se ainda aqui sala do Comitê Central lembra, cada voto que não traz na urna está mostrado, depois está gritado o nome de quem que está. Portanto, e que só que a gente que está a falar, não vi uma vez como em nome de está falando. Não, lei está falando como princípio de transparência. Eu tenho que publicar para tudo o que a gente se vê como que nome vou chamar e que nome realmente vou ter dentro do urna. E mesmo que, na caso do Supremo Tribunal de Justiça, lei está falando, regra está contando, própria prática que não consigo durante anos tudo. E está contando como a hora que não entra no processo eleitoral. E disse que tem gente que deve ser bem especialista em termos de eleição e povo guinense. Porque não fazemos dizer tantas vezes que partimos de uma coragem tudo. E que tem ninguém que fala como e que vive, alguém que tem mais de 20 anos, que vive nenhuma experiência eleitoral. Não se via aquilo tudo. E está falando como assim que o documento da entrada na Supremo Tribunal de Justiça, ele deve a fixar. Então, ele que quando está fixado? E está fixado para o povo poder confirmar como ali documento que não recebi de parte do concorrente. Não só está confirma qual documento que eu recebi,
mas está confirma também qual hora por civil de qual dia. E lei está falando a partir de que momento e tem um período de 24 horas de análise daquele documento. Está completo, e tem rascunho, e tem erro, e tem não sei o quê. Para quem disse tudo por isso? E para a hora que, de facto, a hora que alguma decisão vinha a tomar, para que tenha nem dúvida, não só sobre legalidade, sobre transparência, sobre tratamento igualitário, sobre tudo aquilo condições que deve de facto observar. Ele manda ontem, porque não há forma como acusas da fazer. Não falam bom? Esse é muito da parte que aquilo que está escrito na lei. E que é muito parte. E que é muito parte para mim, não há coisas que começaram a aparecer nas redes sociais, né? Cada candidato ou cada partido que tem esse candidato, na parte nas redes sociais para falar: a minha recebi de mim, que outro recebi de certo, não sei quem recebi, quem recebi. Mas PAI Terra Branca, combinada, se candidato Domingos Simões Pereira, combinada, candidato de PAIGC, apoiado para todos os partidos que estão a constituir aquela plataforma PAI Terra Branca. Então, é método de métodos não corretos, aliás, irregular e pode ser até suspeito. Também em matéria de eleições, Supremo Municipal que procedimento. Se a mim, a força da repetição, o próprio interesse que tem no processo, nunca vai para conhecer a modalidade, nós, nosso Secretário Supremo, é ter conhecimento muito mais do que mim, é ter tudo instrumentos que necessários para ser capaz de poder fazer um trabalho claro, legítimo, sem qualquer tipo de dúvidas. Mas logo a seguir, que é aqui interessante. Interessante como logo a seguir partem vozes que estão interessados no processo. Vozes que vêm falando como através de conferências que é convocar, conferências de imprensa, conferências de ocasião, para tentar lançar confusão, aponta dedo a PAIGC e aponta dedo a Domingos Simões Pereira enquanto presidente do PAIGC. Um deles está falando como PAIGC comete erro estratégico, não que nível vai com o PAI Terra, não nível vai com o PAIGC. Outros falam como não canaliza coisas de direito, não que percebe uma coisa de vida facil. Essa é tenta da graça. Essa de facto da graça. Se conta que é dramático, se conta que é tão grave, essa que não é o papel dele. Não tem a graça. Que negócio, diz que está a assumir claramente como eles e apoiantes de quem na luta contra a PAIGC, quem na luta contra a coligação PAI Terra Branca, está preocupado de como a não cometer erro na forma como não conduzir na própria candidatura. É quando eu tenho que falar claramente como não se começa uma tentativa desenfreada e de alguma forma desesperada, não é? De desinformar, de dividir, de criar, mas sobretudo na cabeça de eleitores guineenses. Estou a falar como talvez Domingos não acreditava nela, mas desta vez ia falhar. Acaba as coisas como deve ser. E irmãos, vou parar, vou pensar direito. A mim, Domingos Simões Pereira, não foi bem candidato de PAIGC para a eleição legislativa na 2019. Um colhido não primária realizado na Comitê Central de PAIGC. Não cumpre todos os requisitos que é necessário. Não prepara texto de aprovação de minha candidatura. E dá de entrada na Supremo Tribunal de Justiça. Na 2023, não cumpre mesmo os procedimentos, mesmo os partidos que assinam mesmo documento de constituição de não plataforma, os mesmos símbolos, dá de entrada na mesmo Supremo Tribunal de Justiça para aplicar mesmo lei da República de Guiné-Bissau. Como aquilo sendo válido na 2019 e 2023, respectivamente, gosto não de inconciliável quando vai outro caminho. No caso de PAIGC, ou de PAI Terra, não é conciliável como não. Não falamos com uma boca por bem com o PAI Terra. E também gosto para mim discutir que é como não por bem com o PAI Terra. Mas não conciliável, mas não por bem PAIGC.
Mas onde é que a gente vai lá? Em 2023. Hoje não falar do Guma. Não que por bem com o PAIGC, havia não ter bandeira que parece que bandeira do país. Naquela altura, não conta aqui, claramente, com a bandeira do PAIGC, escolhido em 1956, onde é o partido fundado. E, portanto, se encontrei coincidir com bandeiras de Guiné-Bissau, que é incrível de mudar a bandeira, e PAIGC, aliás, e Estado de Guiné-Bissau, e com a PAIGC. Mas na altura, não falaram do não e que eu certo. Não vou ter aqui bandeira, havia coincidir. Não falei, está bom. Não mudar, vamos buscar outro símbolo. PAI Terra Branca, com o sigla, mas que símbolo de caça. Que não é aprovado. Que não vai para o boletim. E eu não ganha com maioria absoluta naquelas eleições. Como é que vale para 2023? E caminho ser válido para 2025. Quem altera? Constituição altera? Não. Partidos que participam altera? Não. Lei de Guiné-Bissau, Constituição da República, é altera? Não. Se nenhuma circunstância que altera, se nenhum dado que altera, como a que PAI Terra Branca, por ter problema no 2025, que quer ter no 2023. Eu tenho que falar com uma conciliano, quando vai com o PAIGC. Ou seja, se uma boca por montiano com o PAI Terra Branca, uma conciliano, quando vai caminho com o montiano, né? E ainda também finir com eles que não conciliano, cada caminho para o país. Mesmo coisa, em relação à candidatura de Domingos Simões Pereira. Olha dito jurista de Nova Praça, né? Que vim para vir contando com ele, que conheci a Constituição, ele que conciliei, a não comitê, havia se PAI Terra Branca, que foi aprovado e que podia participar, então automaticamente se candidato tem que cair. A minha se vê naquela Constituição que é escrevida. A minha se vê naquela como a própria faculdade de direito que alguém estuda. A minha fala nunca estuda direito. Nunca estuda direito. E tudo alguém falando com uma babo, outra estuda de lei. Não, nunca burca conciliei. Mas se lei. E cá para mim nunca conciliei. Como anda? Nunca se lei. E hora de lei. Entende? E ainda fala, não, mas tem a ver com lei. Um dia falam alguém com uma. Anda assim que lá. Se está não conta que é o único engenheiro. Não começa a falar com uma. Janela tem que botar tudo na teto. E ninguém quer poder reclamar. A ver, daqui a pouco, a mim só que engenheiro. A mim só que engenheiro. Não, porque aquilo. Leis criadas para homens poder aplicar. Isso vamos falar bem no início. E que outro guinte que cria a lei. E a Assembleia Nacional Popular e deputados escolhidos para o povo guineense. É fazer lei para não vai aplicar. E, portanto, tem que ser uma lei que está a não dispor e a não funcionamento. Então, vamos ficar esse aspecto que tem a ver com PAI Terra Branca. PAI Terra Branca. OBI, Supremo Tribunal de Justiça, emite um despacho. Daqui na fala com prazo de entrega de candidaturas na acabar dia 25 de setembro de 2025. A nós não fala bom, estranho. Estranho para via, não se viu como na matéria de Constituição, sábados cada conta, domingos cada conta, feriados cada conta, nada cada conta. Daí que tem uma necessidade de se não compensa. Ninguém quer dia 24 e que tem problema de ser dia 24. Se quer dia 23 e que tem um problema de cair dia 23. Então, a nossa preocupação, não falar, não faz só força para não entregar até dia 23. Porque se alguém me lembrar como Manaus, 25 de aniversário, havia Constituição. Está falando com 60 dias a contar de dia que a eleição marcada para não estar dentro de que prazo que estabelecido. Então não faz força. Não faz força, coisas entregadas no dia 19. E esta perguntinha esclareceu um aspecto que parece onde nós éramos papel dele, sem conhecimento de causa. Como a mim, especialmente para mim manter reunião do Comitê Central, para poder decidir para quem que não pôr na lista, para quem que não pôr na lista, quem que não trago, quem que não pôr. Essa linha está um bocadinho desatualizada. Porque para mim, como a mim, que também manter reunião do Comitê Central, e também com o único propósito do prova soberano, como está presente. Talvez que ela comanda é aspecto papel. Na PAIGC há muito tempo que a presença ou a ausência do presidente de Catatumbi para a reunião tem lugar. O órgão está a funcionar normalmente.
E na que base? Que uma semana antes da Guiné-Bissau, e houve reunião do Comitê Central, onde é que lista de candidatos de PAI Terranca para a eleição legislativa aprovada. E, portanto, de entrada normalmente dia 19 de setembro. Dia 19 de setembro. Se lei está a falar com uma hora que o documento entra e tem 24 horas para analisar. Assim, se tem qualquer tipo de correção que necessário e ainda tem interação no sentido de corrigir, aliás, se uma aqui quer dizer fazer em relação àquilo do partido, àquilo da coligação, se o documento de entrada dia 19 e eles é que confirmam como há de entrada dia 19, qual é a dificuldade que teve no dia 19? Qual é a dificuldade que teve no dia 20? Qual é a dificuldade que teve no dia 21? Qual é a dificuldade que teve no dia 22? Teve só dia 23. No dia 23, está falando como há? Se não abrir, se não vir no dinheiro, a partir do dia 23, não canal tem aqui 72 horas, que serve de 3 dias, para eles pagar por isso. Esse é o tipo de matéria. Esse é o tipo de análise. A única forma de não compreender-se. E para infelizmente, nós irmãos que estava a fazer trabalho, que eu não sabia como é, e que para desconhecer algum lei. E para estava só alguma pressão. Pressão que está a falar isso como é tem que encontrar alguma coisa para falar como é, não proposta que tem que rejeitar. Não diz que se usa. E que é eles que podem rejeitar, não proposta. Lei que tem que rejeitar, não proposta. Porque a hora que fala como é, não proposta que está conforme, eu tenho que contar no que é que está conforme na não proposta. E o que é falando? Eles próprios se como o cavalo. Porque vou falar no como PAI para entregar se documentos dia 19 de setembro. Prazo de quando? Prazo dia 25. A mim fica uma manga de guintes que não direito. Manga de guintes que não ouvi. É assim tão simples que ela fala, não, mas que eu percebo também esse que problema. Não, e esse que problema. E que outro? E esse que problema. E por papiar na outra língua, e por pôr na chinês, e por ser na grega, e por ser na que língua, virar ao contrário. E esse que se tem em causa. É que tem rigorosamente nada que é por aí apontar a mim para mim falar no comando. A não entregar dia 19, não chegar atrasado em relação a dia 25. Então não tem que firmar nosso tudo para não ter esse não. E acabou-se por tudo vai a eleição, sobretudo na base desse. Se de facto não está cumprindo lei, se de facto não está fora daquilo que e não arranjo constitucional, dito que eu tenho, não falha. A nosso tudo não serve. Mas vou contando. Vou cada vez só vou falar com uma, não descobri qual é. Vou contando onde é que não é. Aquilo que lei está falando. E esse que vou contando, esse que pega. Esse que pega, esse que alinha, esse que tem qualquer tipo de validade. Então, eu vou mandar, a mim dizer como é, e que altura. De essa minha conversa ser uma conversa dirigida ao povo guinense. Havia soberania do povo e de estar riba de tudo tipo de soberania. Se olha e falar como é, tem uma periodicidade onde é que nota volta da povo possibilidade de votar. Não só para colher ser principal representante, como representante da Assembleia Nacional Popular e para ver aquilo tal soberania. Então eu tenho que falar povo. Como é que chega a hora de eu falar basta. Basta de injustiça. Basta de manipulação. Basta de destruição do Estado. A nós tudo não pode ter funções no Estado. A nós tudo não pode ter a responsabilidade no Estado. Mas a lei que não aplica e que lei que é aprovada, o que é que sai da minha cabeça? O que é que sai da minha vontade? Mas sobretudo, o que é que vem de medo que eventualmente também pode ter, porque tem alguém que não condiciona lá. Naquele que é válido. Aquele que é válido. Então, a mim isso fica bem claro. De como a tem nenhum ponta, nenhum gota de legalidade nessa intenção do Supremo Tribunal de Justiça da uma do Sissoko Embalo, aquilo que se viu como a urnas Canadá. Para a validade de um processo democrático. E hora que o povo pôs se votar. Então, uma loucura que eu gosto. E por aí, tem outro tipo de plano. Mas o único que é que pode dar o direito de volta a sonhar representar o povo. E a hora que nós abrimos, nós é como o povo guinense que votou. Fica de outra forma.
E cada forma que pensa que vai fazer. Esse e cavalo e cada figa já acontece. Então, isso fica bem claro. Como de facto se manda com trabalho. O Supremo Tribunal de Justiça até tem nenhuma base legal para excluir dos entidades. Nenhuma base legal para excluir PAI e Terra Branca. Sabia que aqui fala. E no meio prazo. Prazo dia 19. Aliás, prazo fixado dia 25. Como a caminho política atrasado dia 19. Ela não se não brinca e na parte antiga só essa. Sinceramente, esse ultrapassa tudo que tinha lá. A mim recebi chamada de constitucionalistas a nível internacional que me deu opinião sobre isso. Mas que está convicto de que é elemento não deles, elemento que ele lê nas redes sociais, que ele lê na órgãos de comunicação, algum coisa que está certo. Eu falei, não, algum coisa que está certo. Vou, talvez, da boa tentativa de simplificar, vou estar a discutir alguns. Vamos falar muito, não? Vou entregar o documento dia 19. E ainda falamos que vou chegar atrasado em relação ao dia 25. Eu falei, não, alguma coisa vou estar a falhar. Eu falei, e agora? E é só que está. Em relação à eleição presidencial, entrega mesmo os documentos que entregaram em 2019. E para além do facto de me entregar, um erro que está cometido é que nós estamos a chamar a atenção. Aliás, não advogados chamavam a atenção sobre isso. Candidatura de Domingos Simões Pereira à eleição presidencial e com a candidatura de PAI Terra Branca e candidatura de PAIGC que teve endosso de partidos que têm integra PAI Terra Branca. Portanto, se aqui que não olha na rede social, aqui que não olha alguns guindos na papel, de como Pabia é falar como é chumba candidatura de PAI Terra Branca. Ele comanda é que analisa a candidatura de Domingos Simões Pereira, que ele é um erro que está a cometer. Esse tem de dar tempo. Esse tem de dar tempo de corrigir. Porque tudo é dos entidades. Tanto o PAI Terra Branca, como Domingos Simões Pereira, é ter direito de acordo com a lei e de acordo com a vontade soberana do povo guinense de participar na pleita eleitoral. Se é errar em algum caso, se é falhar em algum aspecto, o Supremo Tribunal que pode tratar aquilo como segredo. E tem que vir publicamente. E tem que contar exatamente onde é que é falha. E lá me aproveitar para falar com de tudo o que é elementos que é colocado como exigência para poder ser o candidato, tudo não se sabia? Um deles e identidade. Me prova como a mim e guinense, minha mamãe e guinense, minha papai e guinense, mamãe com papai e minha mamãe e guinense, papai com mamãe e minha papai e guinense. Portanto, me prova que ainda não só minha certidão de nascimento, como da minha bilhete de identidade, de tudo minha identificação aqui de sabe. Entreguei minha cartão de eleitor. Porque a lei está falando com para eu poder votar nele, eu tenho que ter capacidade de votar nele. Me prova que não apresenta minha cartão de eleitor. Não apresenta minha certidão de registro criminal. Onde aqui está claramente como nada consta. Minha ficha é limpa. Nunca tem qualquer problema de justiça. Não é? Não apresenta aquilo. Bom, isso surge e criado do nada. E que existe é da lei. De falar como tem que apresentar certidão de quitação. O que é certidão de quitação? Um documento que está provando que nunca tem dívida com o Estado. Ano passado, ele é que se tratado, não trata tudo, comissão que não trata, que recebemos, que entrevistamos e chegar à conclusão de como tudo que está normal. E um gabinete que trabalhava para ele, é falar como aquilo é debilidade baixa, mas não para colaborar com o gabinete desde 2008. É falar como é preciso para que o gabinete dado baixa. Dono do gabinete vai e vai dar baixa. Tudo problema. De repente, a taxa como aqui que pagaram, que é pouco. Eu tenho que vir fazer um novo cálculo. Com a comissão que trabalha na coisa, falando com eles, é que tem nada a ver. Que ela saiu lá do gabinete do ministro. Já agora, para quem se lembra como ministro do novo governo, aqui que colocaram como diretor de campanha de não opositores. Ou seja, ele não vem concorrer nós, mas ele gosta de ter que bater decidir quem que pode ser o candidato, quem que pode ser o candidato. Não me se brinca que é país. Não me se brinca que é país. Ele não vai entrar na cabeça. Porque essa é uma coisa séria. A mim, em relação à certidão de quitação, me se diz bem claro. E
que a parte de lei e com obrigação, mesmo assim, não cumprir. Não vai lá, não prova como não tem nenhum dívida que está. A minha não tem nenhum caso que luga, que faria outro que sabe também outro tipo de rendimento. Não fazer tudo. Mas, o cara não imagina como e esse que está na pega. Não imagina como esse que está na pega. Para falar que não está a entregar certidão de quitação. Me se lembram que acaba de acontecer relativamente pouco tempo na Cabo Verde. Havia lei mais ou menos parecida. No partido congênero, que é PAICD. Há relativamente pouco tempo. Estava numa grande confusão. Havia, ela veio para o Congresso e tem candidatos que falam com e tem um candidato que ou tem entrega a candidatura e que paga a cota. E suma que paga a cota e tem gente que tem com e divide eliminado. Olha, que problema levantado com ele divide eliminado? Que processo subiu para o Supremo Tribunal de Justiça? E o Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde pronuncia. Como é que pronuncia? E fala com falhas de natureza tributária. E pode ter só consequência tributária. Nada mais. E que pode ter consequência política. O que pode falar com alguém que falha para pagar um custo na eliminal de um concurso político. O que é que pode falar? Bom, não por multa. Eu pode falar com não aumenta para o valor que ele paga. Portanto, isso fica claro. Primeiro, é que a parte de lei. E não vai permitir, ou não exigido, que cada parte de lei. Segundo, e de natureza tributária, se aquilo é tem que notificar, é dar no prazo, se não cumprir, que lei é outra questão. Mas me se diz, é claro, como é estudo de fabricação, havia que ter nenhum tipo de vínculo empresarial, que também algum tipo de rendimento que pode ser de natureza tributária. Então, isso termina. Eu falo que não exige a Supremo Tribunal de Justiça para pronunciar publicamente sobre tudo candidaturas que ele sei. Porque a questão de falar como não responder aqueles que não dizem, não, tem que responder a tudo que decidir, tem que seguir. O que é que analisar? Sobre qual critério? Qual elementos que analisar e que ele que comanda muito chegar a essa decisão. E na boleta, mais uma vez, sem intenção de tocar em alguém ou em alguma candidatura, para contar um caso que não se viu. Não se viu como é. E tem um candidato à eleição presidencial que vai como independente. E vai como independente e, portanto, ele recolhe assinaturas que necessárias para ele poder ser o candidato independente. E de entrada, é notificado para falar alguma e capaz de entregar aquela assinatura de 5.000 subscrição. 20 que subscreve essa candidatura. E preciso para ir dar cópia de bilhete de identidade de cada um de que 5.000 guindes que subscreve esse coisa. Estava claro com a intenção e depois em causa se candidatura. Informação que não tem, e se cabará, não devia desmentido, mas desmentido com fatos, com elementos de prova, para não acontecer. E de como é responder se mandatário se estrutura a campanha. É responder para falar, não, esse cara não vai fazer. Igual aqui que o candidato presidencial faz. Ele também quer ter qualquer tipo de bilhete de dinheiro. Logo, que exigência cai? Que exigência cai? E não aproveita para falar, como a nós tudo, que cidadão nacional, não tem dúvida, e que é só em relação à filiação, identidade, ascendência de uma associação com a candidato presidencial. Não tem dúvida se contra ele candidato independente ou ele candidato suportado por um partido. Então eu penso que nós tudo não material. Ele fala como ele candidato independente. Se ele candidato independente, tem apresentado que 5.000 assinaturas que falaram como e juntar para poder entrar nessa candidatura. Mas que basta mostrar aquilo, porque não se mantém que trabalha em função pública. Então vamos que registro de trabalhadores é fotocópia, é biometria. Suma é que deve notificar um outro candidato para ir contar, para mostrar cópia de bilhete de identidade que está válida aqui, essa assinatura, para ele também, e fazer força em mostrar para todo o povo guineense, por estar seguro de como a nós que não consideramos tudo candidato, de facto, não cumpre tudo o que é necessário. É quando a mim está prometendo para falar todo o povo guineense, como a nós, não aguarda até terça-feira. Até terça-feira. Aos dias sábado, domingo, segunda, até terça. Não continua pelo povo guineense. Para não aguardar serenamente
e não lhe pedi Supremo Tribunal de Justiça para clarificar tudo até a terça-feira. Porque, a partir de terça, não absti desse pedido que não tem estado no povo guineense para contenção, para que tenha nenhuma manifestação, para de seguinte se trabalhar com absoluta normalidade. A não se vi como a... e por tem vontade de subvertir aquilo que é ordem, aquilo que é vontade popular. A não se vi como a últimas eleições, subsequentemente não ganhar com maioria absoluta. Aquilo está dando o direito de pensar como mais de metade de votantes na Guiné-Bissau, mais de metade de eleitores guineenses e guineenses que têm identificado essa cabeça conosco. E, portanto, se não tem cerca de 1 milhão de votantes, 800 e tal mil, quase 900, isso significa que não tem pelo menos 500 mil cidadãos guineenses que seu voto está na pura em causa. Também a Guiné para ser escolha parte na boletim de voto, tanto na eleição legislativa, como na eleição presidencial. Então não exige transparência, não exige justiça, não exige, sobretudo, verdade. Eleição democrática. E que é inventado como forma de poder eliminar concorrentes. Não, é aquilo que é criado. E criado no sentido de ter inclusão, de ter igualdade de tratamento, de ter condição de garantir todo o povo guineense do comum, que guineense é colhido numa base transparente. Mas liberdade e justiça, e com dádiva, e com coisa que está caído cedo, não tem que se merecer, não tem que ser lanta, para de facto não exigir reposição, não só de verdade, mas não conquistas. O que não tem que fazer são maneiras que não passados mostrado, através de luta, através de determinação. É como manda a mim, Fernando, para o guineense na UIO, para contra tudo o que é filho de Guiné, que tudo o que acompanha, tanto no país como na diáspora, está acompanhando, está buscando, também para eu impedir que o mancadinho desista. Para lembrar deles como na democracia. E o número que está fazendo, que está fazendo diferença. Então, se uma vez não aguarda até terça-feira. Hora de terça-feira, esgotado aquilo, na espera. Mas nós tudo não vem bem falar, tudo precisa funcionar, tudo precisa estar legal. Não vai ouvir quem merece votação do povo guineense. Mas se quer do que lá, não toma papel mais para o povo guineense. E não assume a responsabilidade. Não assume a responsabilidade. Porque ninguém, dentro do Guiné-Bissau, que pode ter direito de pôr em causa o direito do povo guineense, cuide livremente, que ninguém pensa que o menino serve ser legítimo representante. Não termina mesmo, para falar com uma... Fica assim, não continuar daqui mesmo o do mundo. Aonde ainda? O que é que nós estamos? Um jurista, comendador político, só para vir ter a opinião. E tem que levar ameaçado, e tem que sequestrar, e tem que agredir com mensagens para contar, inclusive em contar no comando, depois de dar estou aqui para decidir, e filmado, para mostrar quem que gosta de viver, pecador no estado de sofrimento. Não? Esse doentio é alguém doente e precisa para nos salvar, e ao mesmo tempo não salva o nosso país. Não presidente de comissão, aliás, não coordenador de um base eleitoral, de uma região muito importante, aos 4 guinées, que quem identifica essa cabeça, vai lá numa viatura sem matrícula, que vai apontar para ela nesse caso. Também é óbvio como ele também e tem algumas opiniões que publicaram aqui. Essa que percepção que Guiné tem na democracia. Essa que forma de convivência que Guiné pensa como não por realmente criar um Estado de direito democrático. Mas pensa que uma questão sobre ninguém. Essa que imagem de marca desse regime. O regime pensa como e pode realmente conseguir seus objetivos através de pantaguinho, através de sequestraguinho, através da agressão. Mas não espera, como aqui diz o antigo, começa realmente que só uma oportunidade do Supremo Tribunal de Justiça. Essa é uma oportunidade para nós tudo. Não aplica a lei. Não aplica a lei de acordo com a maneira que está escrito, a maneira que a interpretação que dá de ter. Então, se aquilo é que acontece, ainda fica a porta de justiça, ainda fica aberta uma única porta da política. E aquele é espaço do povo. O povo tem que ser responsabilidade que dá por ele. Então, me se saúde o povo guinense, me se garante
como a minha interação com o povo guinense durante o tempo, e está dando tudo segurança de como a Guiné-Bissau nunca cara pertence a um pecador. Nunca. E cara pertence a um pecador. E não pertence sempre a esse povo. E o povo guinense nascido e merecido. Ser livre, ser justo e ser soberano. Nesse lugar, se tudo, minha irmã, está acompanhando durante essa comunicação, para garantir-nos uma civil preocupação que eu tenho, tanto no país como no diáspora. Mas não só para eu continuar seguro, para eu continuar firme, de maneira como papel durante tudo essa minha explanação nossa, que é que não depende bem de lei. Se lei apanhado, dito que eu tenho. Mas felizmente, nesse caso, a nós que está alinhado com a lei. E se uma não está alinhado com a lei, só se não acredita que nossos direitos ficam a ser realmente respeitados. Obrigado e até a próxima oportunidade.